Paralelepípedo, pindamontanhangaba. Paralelepípedo, pindamonhangaba, caramelo. Vamos lá! Vocês sabem que o mundo tá cheio de hipocrisia. Quem sou eu, né? Só que, tipo, Jesus que é Jesus. Jesus. Aquele, sabe? Deus que desceu da sua glória, veio aqui na terra, fez-se, né, carne e osso, né? Ah, e andou por meio das pessoas mais desprovidas de condições moral, né? Moral. Sendo que os mais que Jesus se irritou foram os que se achavam com a moral. Ele nós temos que seguir o exemplo, né? Então, vamos continuar lendo notícias? Vamos lá, vamos ver, né? Talvez. Será? Vamos ver. E aí nós temos uma notícia que não é recente. É recente porque foi agora de abril, né? Mas assim, uma nova versão. Filha de pastor do cigarro. Deputada deve 1,7 bilhão em impostos à União. Eu vou aproveitar esse tópico aqui e vou já começar a dar o que fundamentação, né? Não é uma opinião minha, é a real das igrejas nesse ano eleitoral. Nós vemos o Fuxico Gospel, que trata muito sobre as questões da igreja, né? Quando diz em relação à igreja, quando tem um membro da igreja, mas assim, ele trata mais do que é voltado para a igreja. Aqui nós vemos uma deputada, né? Que disse, né, evangélica, protestante, e que eu penso assim, é muito conveniente quando a gente é inocente até que prove o contrário, mas tem uns inocentes que só pelo fenótipo de pele, fenótipo, você de longe é inocente, sabe? Bem de longe você já é inocente. De perto então é o rei e rainha. Agora tem fenótipo que você nem está presente, você já é culpado. Mas isso foi tudo uma construção, uma construção. Mas enfim, a questão é, por que disse que os brasileiros não sabem votar? E eu vou focar sempre no Brasil. Não adianta nada quando a gente começa a tocar no tópico de discussão e a gente quer colocar um outro país no assunto. Primeiro vamos falar do nosso, para depois a gente ampliar. De certa forma, é macro quando a gente fala do nosso, né? Relações internacionais, opiniões internacionais, eu não posso dizer que trazer para uma realidade que é diferente. É totalmente diferente aqui no Brasil, saca? Mas enfim, por que brasileiro não sabe votar? Nós vamos concordar que a maioria dos brasileiros, para não ficar da minha boca. Vou abrir uma aba aqui, né? E vou aqui, aqui do lado. Antes de ler essa notícia aqui, que é muito importante isso aqui. Qual a porcentagem de brasileiros por religião. Vamos ver se aparece. Vamos lá. Olha só, apareceu. Segundo os resultados preliminares do censo 2022, divulgados pelo IBGE em junho de 2025, o Brasil mantém a maioria católica. Então, católico é cristão,
Então nós temos uma maioria católica, mas com queda, enquanto os evangélicos crescem, né? A distribuição aproximada é 56,7% de católicos, 26,9% de evangélico e cerca de 9,3% sem religião. Ora, nós tivemos essa quantidade aqui, só que tá faltando aqui, tá faltando, vamos lá, tá faltando um número aqui. Se eu colocar uma calculadora, vamos fazer o cálculo aqui junto comigo. Espera aí. Vamos aqui fazer o cálculo aqui junto comigo aqui. Vamos à calculadora. Nós temos aqui, está dizendo que são 56,7% mais 26,9% mais 9,3%, 92,9%. Só que aí diz sem religião. Só que nós temos desse 92,9%, né, o total aqui, vamos considerar que, vamos lá, 100 menos 92,9%. 7,1% seriam de religiões de matriz africana. Vamos considerar. Então, veja bem. Nós temos na televisão católicos e evangélicos. Eu não vejo uma rede de televisão com religião de matriz africana, seja candomblé, seja da Ubanda, seja dos, assim, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, vou colocar de novo, olha só, quando a gente tem dúvida, quando a gente não conhece, a gente fala assim, ó, quando você tem dúvida, você faz aqui, ó, pesquisa, não é demérito nenhum. As religiões de matriz africana no Brasil, como o candomblé e o Ubanda, legal, então é isso mesmo. São crenças fundamentadas na cultura, rituais. Lembrando que teve alterações conforme nós tivemos o sequestro e exploração de pessoas pretas, né, que foram trazidas do continente africano. Então, vamos lá. Fizemos esse cálculo aqui por alto. Então, nós concordamos que no Brasil a maioria, e que é uma maioria, e é maioria nos lugares também, são de católicos e de evangélicos, certo? Então ninguém me convence que católicos e evangélicos são perseguidos. Vocês são a maioria, nós, né? Porque eu fui criada em igreja evangélica desde pequena. E eu nunca fui perseguida. Assim, fui perseguida dentro da igreja por evangélicos. Mas eu nunca fui perseguida por ser evangélica. Um momento que eu fui perseguida, sabe quando foi? Quando eu usei um turbante lindo, eu tenho um tecido até hoje. Assim, é um tecido qualquer que eu recortei. E eu fiz um turbante lindo, eu estava me sentindo maravilhosa. E um evangélico, não só um, foi mais de uma vez, veio na minha direção, expulsando o demônio de mim. O turbante, que é característico não de religião de matriz africana, mas é da cultura do continente africano. Então, saindo daquele núcleo de evangélicos alienados e que alienam nós, eu pude ver que tudo que é preto as pessoas dizem que é do demônio. Hoje, essa doença veio até mim. Eu engoli muito sapo, perereca, seja o que for. Muita gente que se acha dono da verdade, acha dono do que Deus quer. E toda que sai da boca dessa pessoa do que Deus quer é tudo crueldade.
Eu vou repetir mais uma vez. Eu sou protestante não praticante. Não pratico homofobia. Não pratico intolerância religiosa. Não pratico racismo. Não pratico misoginia. Não pratico machismo. Não pratico capacitismo. Não pratico. Mais o quê? Mais o quê? Jesus, quando ele veio na Terra, ele veio mostrar, exemplificar com a sua própria vida o que é o amor. No Antigo Testamento, nós vemos barbaridades. Você acompanha a contação de história para adultos, eu vou continuar fazendo várias contações de história. Só que, de novo, como são muito pesadas, eu tenho que respirar um pouco para poder contar. Mas isso não é invenção da minha cabeça, está na Bíblia. Só que ali o que está é para o quê? Para a gente parar de ter essas atitudes misóginas, de desrespeito com as mulheres, com as crianças, os próprios homens de Deus, fazendo crueldade e colocando Deus como mandante, sendo que não foi isso. Quando Jesus veio, ele mostrou realmente o que era para ter sido feito desde lá do início. Lá do início. Então, eu fui perseguida quando consideraram, por causa de um turbante, que eu era de religião de matriz africana. Agora imagina se eu fosse de religião de matriz africana. Além de ser preta, mesmo com a pele não retinta, mas sou preta, tenho características pretas. Tive negado acesso em vários lugares, sou olhada de forma torta, dependendo do lugar que eu for entrar. Mas se eu for tratada com respeito pelos funcionários do lugar que eu entrar, eu entro de cabeça erguida, pronto, acabou. Só que isso eu tive que trabalhar muito em mim. E não foi a igreja que me ensinou a ter orgulho da minha pele. Pelo contrário, vou repetir, não vou mais engolir sapo. Isso aqui, essa doença que está aqui em mim, se Deus me levar hoje, glória a Deus, vou estar nos braços dele. E se ele permitir que eu esteja mais tempo aqui, aí mesmo que eu vou continuar falando. O tempo que me sobrar, o que tiver, eu vou falar. E se ele me dá mais tempo, eu vou falar, não vou engolir mais sapo, não. Porque todas essas atitudes que muitas pessoas cometem e dizem que é Jesus, é ilegal. É contra a lei. São ilegais, atitudes ilegais. Assim, convenhamos, não se atenham, não se prendam à concordância verbal nesse momento. Eu estou seguindo um roteiro, mas ao mesmo tempo estou sendo flexível na minha fala, no meu discurso, tá? Mas se alguém quiser vir com discussão de conjugação verbal, enfim, meu Deus do céu, nós vamos entrar num limbo de ofensas desnecessárias. Mas talvez isso seja até bom para fazer o canal bombar. Não sei, quem sabe. Vamos lá. A questão é, que já esqueci o que eu estava falando. Isso aqui, essa doença, principalmente o câncer de mama, e principalmente por tudo que eu passei na vida, é de ter ouvido palavra de maldição, que botavam em nome de Deus. Coisas que não faziam sentido. E nisso nós fomos adoecendo. E muitas pessoas hoje adoecem e diz assim, mas é porque tem que fazer isso, porque senão a pessoa vai pro inferno. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é assim que funcionam as coisas, não. Você, para praticar a sua crueldade, para praticar a sua maldade, para praticar a sua perseguição, porque você sonha ser perseguido. Mas, de verdade, esse povo que sonha ser perseguido, que acha que é perseguido, na hora, se um dia for perseguido, se um dia for, tá tão armado que é capaz de dar um tiro na cara da pessoa que ousar só, tipo, tacar um ovo assim, ou só bater na porta, ou só fazer uma roda de candomblé na frente da igreja. Você já viu alguém indo na frente da igreja, fazendo uma roda, tipo, fazer um batuque lá? Já viu? Sabe, o evangélico, o católico,
justifica. Eu não sei o católico, vou falar para o evangélico porque eu fui criada na Assembleia de Deus. E eu vou me colocar nesse pacote, mesmo que, por mais que eu fui criada lá, muitas coisas eu não concordava e questionava. E quando eu abri os meus olhos, foi quando eu fui trabalhar num lugar que tinham pessoas de outras religiões. E aí fez sentido o quê? Ué, por que no Antigo Testamento é assim e no Novo Testamento é assim? Porque no Novo Testamento é Jesus mostrando como deveria ser. O homem de sexo masculino, ele cria regras convenientes para eles. E normalmente essa regra deixa o homem assim, no topo, independente do período. O que se acrescentou depois futuramente foi colocar o homem branco superior ao homem preto, amarelo, azul e por aí vai. Mas colocou-se sempre o homem acima de todas as coisas. E a mulher sempre foi tratada de forma misógina. E nós temos vários exemplos disso na Bíblia. E a própria Bíblia diz e mostra as crueldades que aconteceram. E a gente não tem uns estudos bíblicos para ensinar aos irmãos e às irmãs. Primeiro para as irmãs, né, se valorizar, né? Não ficar com homens de Deus que parecem com esse, por exemplo, com esse levita da contação de história. E para que homens não cometam a mesma, não vá por esse caminho. Mas sempre vai haver o joio, né? O joio no meio do trigo. Só que eu nunca tive um estudo bíblico que mostrasse e puxasse a orelha dos homens. Não, pelo contrário, as regras são para quê? Para colocar a mulher no cabresto. Seja com a roupa, seja com maquiagem, seja com cabelo, seja com a fala. E aí é o homem perseguindo a mulher. Aí vem o homem branco perseguindo as outras etnias. Aí vem o católico, que também persegue, mas eu estou focando no protestante, no evangélico. O evangélico perseguindo. O evangélico destruindo. O evangélico orando nos cultos de libertação para que igrejas, né, terreiros fossem fechados. Por quê? Por quê? E aí, quando um evangélico faz barbaridade, comete erros, principalmente o homem, e principalmente o pastor, se junta um grupo de pessoas para justificar e para passar pano. E aí cria-se uma regra para quê? Para abafar e para que aquilo se torne legal. Isso tudo para eu entrar no quê? Por que o brasileiro não sabe votar? Então, combinamos sobre essa parte. Aí, quando a gente vê a base o púlpito, a formação de uma igreja, nós vemos que a igreja é empresa. É sim. O chamado foi para uma pessoa ou foi para o genro, para o sogro, para o filho, mais o que? Para o sobrinho? Peraí. O chamado é familiar, hierárquico, monárquico? Que isso? Ah, mas é que tem uma escola bíblica que prepara pessoas para serem pastores. Sim, pessoas com chamado. Eu tenho um chamado para ser missionária. Eu tenho chamado para ser missionária. Mas quem teve facilidade e as portas abertas na igreja onde eu frequentava era a filhinha ou o filhinho de quem era presbítero, de quem era pastor, de quem já fazia parte da nata, daquele círculo que está ali em cima. Isso é de Deus? Ou é dos homens? Mas muitas pessoas da igreja estão acostumadas a verem passar cargos de pai para filho,
de mãe para filha. E isso não é de agora. É de tempo já. Aí nós vamos para a política. E baixa uma pesquisa no Google. Quer ver? Vou colocar aqui. Vou lá no Google aqui, ó. Veja bem. Quantos... Se eu tiver errada, não tem problema nenhum. Nenhum. Mas veja bem. Você que está assistindo esse vídeo. Você que está na sua igreja agora. Quem é que está liderando a igreja? Quem é que rege o ciclo de oração? Quem é que rege as crianças? Quem é que está na tesouraria? Quem é que está na secretaria? Quem é que está na direção da mocidade? Quem é que... mas o que que falta? Mas o que que tem? Quem é que está na coordenação de missões? Observe, tem algum parentesco com alguém que é pastor, presbítero, seja da filial ou seja da matriz? Alguém que não tem parentesco consegue chegar naquele lugar com facilidade? Se questione, observe. Você vai me dizer que a pessoa é mais capacitada que outro? Ora, certeza? Ah, mas é que ela teve chamado. Certeza? Ah, que ele teve chamado. Certeza? Que conveniente, né? Todas as pessoas que têm chamado têm pelo menos um grau de parentesco, até terceiro grau, com quem lidera a igreja. E se você reparar bem, é muito difícil essa igreja, né, a matriz, passar de um X pastor para um pastor que não tem nada a ver, que é de outra família. Normalmente passa para um filho, para um genro. Não precisa acreditar em mim, não. Se esse vídeo alcançar você, comenta aí, vai nos comentários, me diz como é na sua igreja. A evangélica, a católica eu não conheço muito bem como é que é o esquema, né? Eu vou falar da evangélica. Comenta aqui se o que eu tô falando é absurdo. E isso eu vou entrar. Já é 22 minutos de introdução, eu não li a matéria ainda. Ai, meu Deus do céu, eu falo pra caraca. E é isso pra aproveitar pra tocar nesse tópico, que eu senão nunca toco. E aproveitar que falou de uma deputada que com certeza conseguiu muitos votos porque participou de uns, estava naquele momento de escândalo e ela naquele momento se mostrou a mulher sábia que perdoou o marido que traiu ela dentro da casa dela e engravidou uma outra mulher, sabe? Não estou falando que ela tá errada, tipo, legal, mas assim, endeusar alguém que perdoou, tá, deu a chance dela ir pra política, que eu ainda não li. Nem sabia que ela, tá vendo como é loucura? Nem sabia que ela tinha alcançado o cargo de deputada. Mas chegar ao ponto de daqui a pouco a gente falar, ah, tadinha, eu acho que, será que foi mesmo? Eu acho que só foi um equívoco, vamos ver. Talvez realmente fosse um equívoco. Mas estamos passando pano. Por quê? Porque ela é branca, porque ela é evangélica. Convenhamos, quem tem o privilégio de ser ladrão aqui no Brasil? Ou melhor, de ter aquela doença que fala cleptomaníaco? Eu nunca vi um cleptomaníaco preto, mas eu vejo muitos cleptomaníacos brancos. Eu vejo muita gente com problema de tadinho, foi só um. Nossa, que tadinho. Brancos. Mas eu não vejo muito, olha, tadinho. Pretos. E eu não tô querendo passar pano pra preto, não. Jamais. Jamais. Tanto que tem uns negócios aí que eu falei. Tem um vídeo aí que teve um preto que foi da FEMA, SEMA, que eu comentei. E tem outros também que eu vou comentar. A questão é,
que nós estamos condicionados a aceitar na igreja que o chamado seja de nepotismo, que é um chamado de nepotismo, é um chamado é um chamado humano, isso não é chamado de Deus. Não me convence. Não me convence mais. E eu não vou mais engolir isso. Isso me deixou doente. Engolir essas coisas que muitas pessoas trazem para dentro da igreja e depois diz que é Jesus, Jesus, Jesus é Deus. Não é nada! Aí o que eu estava falando? Lembrando que pela lei, por exemplo, se tem alguém com cargo X, prefeito, num município. Dentro daquele município, tipo assim, você não sei se é governador. Assim, você não pode ter parentesco. Se você é governador, você não pode ter parentesco daquele município com quem é prefeito, com quem é vereador. Se eu não me engano, tem uma lei, um artigo sobre isso. Não está aberto agora e eu estou falando de cabeça. Mas qualquer coisa, dá um Google. Não custa nada. Vamos lá. Quantos políticos quantas famílias estão na política desde 1500? Vou colocar aqui. Não sei se tem essa pesquisa, tá? Tá, não existe um número exato oficial de quantas famílias estão na política desde 1500, mas a persistência de clãs tradicionais é um fenômeno estrutural na política brasileira, originados no período colonial e nas capitanias hereditárias. Muitas famílias mantêm o poder localmente há séculos, perpetuando o poder político como uma herança. Deixa eu ver aqui. As famílias que dominam. Quais famílias dominam a política brasileira? E eu vou chegar onde eu quero chegar. Peraí. A política brasileira é historicamente dominada por clãs familiares e dinastias, com cerca de 62% da Câmara e mais de 70% do Senado composto por políticos de famílias tradicionais. Esse fenômeno perpetua sobrenomes no poder, especialmente nas esferas estadual e municipal, consolidando um sistema de herança política e alianças de longo prazo. Veja bem, lembra que eu te falei? Nós, evangélicos, e eu não sei os católicos, mas os evangélicos são ensinados a aceitar normal, passar um chamado de pastor que deveria ser individual. O chamado de Elias, Eliseu. O chamado de Pedro foi chamado de Pedro. O chamado de Paulo foi chamado de Paulo. Quando eles buscaram discípulos, eles buscaram discípulos que também tinham chamado para receber, para passar a bandeira. E não tinham ligação com a sanguínea. Pelo que eu lembro. Se eu não me engano, o Pedro tinha. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ler caps lock, porque senão não enxergo, tá? Discípulo de Pedro era seu parente? Sim, um dos discípulos de Jesus mais próximo de Pedro era seu parente. André, o apóstolo. Ah, tá. O André era parente de Pedro, né? Era parente de Jesus. Certo? Então, Jesus teve um parente que ele chamou. Agora eu queria saber se Pedro, quando foi discipular. Mas enfim, Jesus teve relação sexual, Jesus amado. Então, de 12 discípulos, teve um parente de Jesus. De 12. E Jesus, a família de Jesus não era pequena, não, tá? Então teve um parente, que foi Pedro. Mas Pedro, se eu não me engano, ele não teve um discípulo que fosse parente dele. Se eu não me engano. Então, quando você vê, quando Jesus veio, ele veio para corrigir essa questão, né, de a gente ter também famílias no poder. Porque também eram famílias no poder. É errado? Não, não é essa a questão. A questão é
que a gente diz que o brasileiro vota errado, mas não é que a gente vota errado. Nós estamos sofrendo lavagem cerebral desde muito tempo para aceitar. No Rio de Janeiro, uma pessoa de uma família fez um monte de coisa errada. Aí a gente vota na esposa, a gente vota no filho, com a esperança, com a afetividade que aquela pessoa humana vai fazer diferente, vai corrigir os erros do papai ou da mamãe. Mas de onde a gente tira isso? Da igreja. E tipo, não tem um estudo. Isso é uma tese minha e que eu estou respondendo. Por que que brasileiro vota errado? E muito da igreja protestante, da igreja evangélica tem culpa nisso. Veio os pastores no púlpito que estão influenciando até hoje as decisões dos seus liderados. E olha que eles estão indicando pessoas que nunca fizeram nada pela política, que a família dessas pessoas estão já há anos na política, que veio do pai. Aí vai pro filho, e o filho já tá preparando o neto, a neta. Entende? E nós vamos continuar votando, nós que eu falo, assim, colocando no meio, mas eu luto para escolher partidos que eu entenda que estão dando frescor. Eu concordaria também que tivesse revezamento. Tipo, 4 anos, um partido da direita ficasse no poder, 4 anos, o partido de esquerda, 4 anos, para a gente poder realmente ter um balanceamento. Mas quando a gente olha para o Congresso, quando a gente olha para o Senado, nós vemos que o Brasil não é representado lá. A maioria do brasileiro é pobre, a maioria do brasileiro é retinta, é miscigenada. E a maioria do Congresso é o quê? Branca. A maioria do Congresso são homens. E aí, como que esses homens brancos, que têm posses, dinheiro, vão saber decidir pelo miserável, pelo pobre, que passa fome, passa necessidade? Ah, mas só quem passa fome e necessidade pode decidir por outro? Não, não necessariamente. Mas eu preciso ter pessoas que me representam e que gente, que saiba, que estude, que tenha uma experiência de vida. Porque, tipo assim, é cansativo toda vez ter que justificar, porque eu preciso de alguém que eu me sinta representada lá no Congresso. E enquanto a gente precisa estar justificando por que eu preciso de ter alguém que eu me sinta representada lá no Senado, lá no Congresso, eu preciso ficar explicando e desenhando e mostrando o quê? Os brancos e os homens continuam tendo acesso, como se isso fosse tipo padrão natural. E que é o que se tornou padrão natural. A gente aceitar ser normal. O acesso a configuração de fábrica, a matéria-prima. Eu estou falando no Congresso e no Senado nesse momento. Homem branco e que a família está lá no poder desde muitos e muitos anos, 200 anos. Se estão há 200 anos no poder e não são de esquerda, porque tipo assim, a gente fica batendo esse negócio de esquerda, esquerda, esquerda. A esquerda ficou 20 anos no poder e não mudou nada. A direita ficou 200 anos no poder e nós temos sucateamento, temos absurdos que acontecem, temos falta de avanço. Nós tivemos políticas públicas voltadas para as pessoas carentes, para as pessoas miseráveis, num período que foi a esquerda no poder. E olha que o presidente, que se diz de esquerda, nem de esquerda, esquerda é. Ele está mais para a direita do que para a esquerda, mas pelo menos balanceou no governo dele. É essa a questão. Balanceou. Balanceou. Ponto.
Nossa, falei pra caramba. Então eu coloquei essa tese e respondi. Se esse vídeo vai chegar a milhões de pessoas, não sei. Mas respondi. Aí a gente volta lá. Filha de pastor do cigarro. Filha de pastor do cigarro deputada deve 1,7 bilhão em imposto à União. E aí, a gente. A matéria não é nem desse dever o imposto, mas é muito importante saber isso. Mas vamos ler, né? Eu não queria nem me prender essa questão dessa matéria em si. Mas vamos lá. A deputada estadual Sara Pôncio, Solidariedade Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Acumula uma dívida de 1,1 bilhão em impostos com a União, segundo dados. Aí a pessoa fala assim: ah, mas é imposto! Ah, mas é imposto, não tem nada a ver. PPP. Poxa, gente, assim, as pessoas sobem no púlpito e falam assim: se você não pagar os 10%, se você não ofertar, se você não pagar os 10%, se você não ofertar, e fica repetindo, você vai, tipo, vai entrar um gafanhoto, devorador, você vai perder, sabe? E vai pro inferno. Tem gente que ainda fala que vai pro inferno, que o demônio vai estar lá do lado. Aí, a pessoa. Eu não li a matéria toda, não sei, eu só estou aproveitando um exemplo dessa matéria. Não sei se é verdade. Deixa eu continuar lendo, mas assim, a questão é verdade sim que a gente tá com terror nas pessoas. Só que a gente, eu não tô dando exemplo da minha vida, eu tô trazendo reportagem, eu tô trazendo fato. E o que eu não tenho dados, eu tô pedindo para você. Observa na sua igreja, comenta aqui, me diz se não é verdade. Não é possível. Eu sei que não acontecia só na congregação, na igreja onde eu frequentava e no campo onde eu frequentava. E você, vou repetir, você que congregou comigo, não venha aqui tentar pagar de doido, não. Porque se você é doido, eu sou mais doida ainda. Eu estou travando uma luta contra o câncer agressivo de estágio 4. Estou com a minha sanidade mental em dia. Minha terapeuta valida. E eu estou muito próxima de Jesus mais que nunca. E aí esse canal é para pregar amor, respeito. O que eu quero é que Jesus seja realmente tenha como é que fala? Tenha protagonismo. É Jesus que tem que ter, é o amor que tem que ter protagonismo, sabe? Não é raspadinha, como é que fala? Não é. Ah, eu esqueci o nome que é um nome, eu esqueci o nome agora aqui. Não é tipo, sabe, umas falcatruas, sabe, umas uniões que não traz nenhum acréscimo para o evangelho. Pelo contrário, está servindo de vergonha, de afastamento de almas, e almas estão se afastando cada vez mais do evangelho, porque os cristãos que estão aí estão se considerando dono da verdade, quando você está dentro da igreja, estar dentro da igreja é aí que você, quanto mais cristão você for, mais você tem que olhar para si, sentir vergonha e tentar se consertar todo dia e correr da aparência do mal. Só que parece o contrário. A pessoa está na igreja, a pessoa se converte e começa a se achar que é sabe? Ai, começa a se achar que é o dono da verdade, que é dona da verdade, que é superior a todo mundo, que qualquer outra pessoa, que o que eu falar é heresia, que o que eu falar é abobrinha, sabe? Basicamente é assim: se você prega ódio, você é... Ai, gente. Se você prega ódio, você, sabe, tá longe dos caminhos de Jesus. Só que para você, você está nos caminhos de Jesus. Na sua cabeça louca, você está. Só que, na boa, enquanto eu estiver aqui na Terra, eu vou fazer minha parte. Agora, vamos ver se você se garante de verdade lá no céu? Porque eu me garanto. Não sei você, eu me garanto. E eu tô mais perto ainda de Jesus.
Muito mais perto que você. Muito mais perto de ter um tete-a-tete encontrando com ele. Todas as noites que eu passei de dor, todos os momentos que eu passei contorcendo de dor, você não tem noção de quanto que ele falou comigo, de quanto eu conversei com ele. Não foi alucinação, não. E quanto mais sofrer, quanto mais um inimigo tentar tirar minha como é que é? Quando o Jó passou por aquele processo todo, era porque o inimigo queria que ele fizesse negar Jesus. Eu não vou negar Jesus. Não vou. Aí vocês estão passando assim, ó. E aí estão dizendo que são perseguidos? E daqui a pouco muitos aqui vão vir fazer abobrinha. Espero que não. Eu espero que não. Mas você que falar abobrinha aqui nesses comentários, o dedo vai cair. O dedo vai cair. E eu não tô agorando, não. Porque pessoa podre, sepulcro caiado, do lado de fora tá bonito, do lado de dentro tá podre. Eu não preciso fazer nada, não. Você já está podre. Podre! Enfim. Segundo o Jornal do Estado de São Paulo, o valor que cresceu cerca de 200 milhões desde que ela assumiu como suplente ao cargo na Assembleia Legislativa do Rio, suplente ainda, em 2025, está ligado a um grupo empresarial familiar. Está ligado a um grupo empresarial familiar que reúne 21 empresas, muitas delas do setor de tabaco. Eu não li essa matéria, eu só tinha lido o título, tá? E aí, esse texto, a maior parte que eu tô falando aqui, Jesus amado. Essa parte que eu falei sobre a questão da igreja, sobre a questão familiar, eu ainda não tinha lido esse texto aqui. Vocês entenderam? Essa questão do imposto, de foi crescendo, tá ligada a um grupo de empresa familiar. Então nós temos uma deputada que se diz evangélica, diz evangélica, enfim, que deve 1,7 bilhões de impostos para a União. E que o pai dela é dono de uma empresa de tabaco. E esses impostos que estavam aumentando, essa dívida, está ligado a um grupo de uma família empresarial, né, que reúne 21 empresas. A dívida de Sara é compartilhada com outros integrantes da família. Então não é só ela que deve, o pai deve, que é um pastor, a mãe. Ai, gente, a mãe é deputada, que é pastora também, já que os CPFs estão associados aos mesmos CNPJs. As dívidas de Pôncios são compartilhadas, pois os CPFs da família são associados ao CNPJ de um mesmo grupo das empresas. A repetição de sócios faz com que não seja possível somar as dívidas individuais de cada um para saber a dívida total da família. Então, tipo assim, eles não conseguem somar porque tem repetição de... Gente, até nisso eles fizeram gambiarra. Tipo, eles não conseguem nem saber o total da dívida, porque como o CPF são vários CPF no CNPJ, não tem como juntar e somar a dívida individual. Porque tá tendo repetição de sócio. Meu Deus. Após descontar a duplicidade. Vocês entenderam? Tipo, tem duplicidade de sócios. Como tem duplicidade de sócio, você não consegue saber o total das dívidas. Após a descontar a duplicidade, a estimativa feita pelo Estadão é que o passivo total da família junto da União chega a quase 3 bilhões. Então não é só 1,7 bilhão, são 3. Grande parte do valor devido pela deputada está relacionada à sonegação de imposto IPI. IPI é o quê? IPI é o quê? Deixa eu ver aqui. IPI. Imposto sobre produtos industrializados. É um tributo federal incidente sobre produtos industrializados. Deve ser o da empresa, né? Do tabaco. Da empresa de tabaco. Porque eles tem a empresa, oh, meu Deus do céu. Não, deixa você de dar o dízimo, de dar oferta para ver o que acontece. Vai? Vai? E olha que as igrejas são isentas de impostos, hein?
Também há débitos expressivos de contribuição para o funcionamento da Seguridade Social com fins, imposto sobre renda das pessoas jurídicas, além de multas e outras pendências tributárias. A Terra procurou deputada por meio do seu gabinete na Assembleia, mas não houve resposta. Vai falar o quê? Vai falar o quê? É essa questão, tudo bem. Já até entendo que não é porque ficou quieta que você é culpado. Mas assim, tem os dados. Assim, eu tô lendo a matéria, eu não vi o documento, não vi um documento aqui. É uma matéria, pode muito bem ser mentira. Pode ser mentira. Pode ser mentira, pode ser uma fake news. Aí o que eu vou fazer aqui? Qual o nome dela? O nome dela é Sara Pôncio. Sara Pôncio. Aí quando for isso, Sara Pôncio deve impostos. Onde está essa informação? Sara Pôncio, aí vem aqui, dívida bilionária, Instagram, revista, Estadão, Poder 360, Media Mix, Money, para confirmar não ser fake news. Real de TV Brasil. Diário de Justiça Eletrônico. Não deve ser ressalvado. Portanto, a candidata passou 49 dias para se ligar pro Nano. Onde consigo acessar a dívida da deputada? Tá. Ai, gente, é difícil escrever com a mão assim peluda, tá? Tem que fazer. Caramba! Se acessos dos dados públicos da Procuradoria. Vamos ver aqui rapidinho. A filha do pastor atuou com a deputada coisa. Cadê aqui? Um simples acesso aos dados públicos da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional revela os nomes conhecidos como... Tá. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Vamos lá. Vou botar em caps lock, gente. Não. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Dívida Sara Pôncio. Não sei se eu escrevi certo. Tá, vou entrar direto aqui na Procuradoria. Aí tá, Fazenda Nacional. Aí vou escrever o nome aqui. Vamos ver o que aparece. Sara Pôncio. Gente, eu não sei se eu tô escrevendo certo. Peraí. Pior que eu já saí da... Eu tava no mapa aqui. E eu saí da original. Tá. Sara Pôncio. Aí, cadê? Deixa eu colocar aqui. Sara Porcino, não, é Pôncio. Edital de abertura de procedimento de reconhecimento de responsabilidade. Edital de abertura de procedimento de reconhecimento de responsabilidade. Tá, eu vou só fechar, eu só vou dar uma escurecida aqui, porque eu não sei se é sobre ela essa informação, tá? Só um minutinho aqui. Se for sobre ela, eu abro. Eu mostro pra vocês de novo, tá bom? Deixa eu ver se é ela. E aí é essa questão que eu estou falando, sabe? Teve dúvida? Não sei o que. Você tem acesso à internet, pesquisa,
vai fazendo essa meio que investigação básica, mas vai tentando achar para você saber se realmente é verdade o que está falando. Ah, tá. Nesse documento que eu baixei aqui não apareceu o nome dela. Mas eu também não sei se tá no nome dela. Lembra que tem um negócio lá de questão que falou de duplicado, duplicidade. Eu não sei se aparece a empresa. Edital de abertura de procedimento de recursos de responsabilidade. Engraçado, tá como se tivesse o nome dela. Por que eu coloquei o nome dela? Por que não aparece? Caramba, que legal. Tipo assim, eu não tinha me ligado em fazer, tipo, investigação assim. Hum, tá, aparecem uns nomes aqui, que é abertura de procedimento administrativo. Só que eu tô procurando o nome dela. Eu não faço ideia de qual é o nome do pai, do filho, do Espírito Santo. Foi mal. Ahn, vamos ver se aparece alguma coisa. Caraca, gente pra caramba pra abrir procedimento administrativo aqui. Ainda bem que eu fechei pra não mostrar, né? Porque. Eita, cabeção! Ei, gente! Ai, meu Deus, enjoada. O que vocês estão aprontando? Cara, edital de cobrança. É porque não era pra. Não é tão distante, era pra ser uma coisa perto aqui. Tá vendo, ó? Parece fácil, mas não é. Tá, deixa eu ver aqui o que poderia estar. Tá. Segunda. Já ligado na empresa. Tá, deixa eu colocar esse nome aqui. Porque aí vê se aparece. Porque às vezes não tá aparecendo o nome dela, mas aparece o nome dele. Deixa eu ver. Por que. Cara, quando coloca, aparece um nome diferente. Aí eu não sei se é a mesma pessoa. Que tá aparecendo tipo porcino. Será que eles botaram o nome errado? Ou o nome dele não é Pôncio, é porcino? Será que é isso? Eita. Gente, tá aparecendo muitos nomes aqui. Eu não vou abrir esse documento aqui. Mas. Ai, meu Deus. É lá na Procuradoria da Defesa Nacional. Ah, lista de devedores. Você pesquisa devedores principais com responsável solidariedade que possui débitos da Fazenda Nacional. Também junta a garantia de FGTS. Não estão na lista aqueles subsídios cujos débitos estão parcelados. Eu vou depois botar bem esse link aqui que aí vocês pesquisam para aparecer o nome deles, né? Aceitar todos os cookies. Aí deixa eu descer aqui. Clique e começa a pesquisa. Aí você pode colocar o nome. Consultar. Coloquei só o nome, que aparece que o nome completo. Aí vamos ver se vai aparecer alguma coisa aqui. Apareceu.
Aí eu vou botar aqui detalhar. Porra. Cara, ele tem um débito previdenciário. Tem débitos. ah, eu não sei. Cara, eu não vou abrir isso aqui porque eu não sei se é legal fazer isso aqui, tá? Eu não vou mostrar pra vocês aqui. Mas tem o nome dele aqui sim. Agora deixa eu ver a Sara. Isso aqui eu tô na. Eu tô no site. Eu vou mostrar o site. Eu tô nesse site aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê? Eu tô nesse site aqui, lista de devedores. Deixa eu baixar aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo aqui, ó? Eita. Ai, perdão. Eu queria mostrar aqui uma coisa, só que não consegui enquadrar aqui legal que é pra vocês aqui, pra mostrar. Mas basicamente é esse site aqui da... Ai, que eu queria mostrar aqui, deixa eu ver se... Esse site aqui, ó. 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 É www.gov.br. Tá vendo? Barra PNG, assuntos, dívida. Então é esse aqui, tá? Aí aqui lista de devedores. Aí eu vou fechar de novo, que eu não quero que vocês vejam. Aí eu pesquisei o nome dele, apareceu a dívida dele aqui. Tem dívida sim. Aí agora eu vou pesquisar o nome dela. Eu não sei se tá desse jeito aqui, né? Lembrando que são pessoas que têm uma responsabilidade evangélica e tem sabe, um discurso X, um discurso Y, demonizam pessoas que, tipo, pobres, pessoas, sabe, ignorantes, e sair ilesa de algo, tipo, disso, desse tamanho todo, sabe, não é possível. Fora que eu nem toquei no assunto, que é um pastor, que é dono de uma fábrica de tabaco. Aí sobe no púlpito, ó, o nome dela tá aqui. Caraca, velho. Agora entendi. Tá duplicada a dívida. Ai, gente. Nossa. Tá aqui. Parece que o CPF, não completo, né? Mas tá o nome dela aqui. Rio de Janeiro. E o total da dívida. É bilhão. Bilhões. Mais de 1 bilhão aqui. Mais de 1,7 bilhões. Numa de demais débitos. E o previdenciário é milhão. O débito tributário são bilhões. O previdenciário são milhões. Entendeu? Mais de 1 milhão. Caraca, velho. E eu aqui sofrendo pra pedir uma doação pra manter aqui, sabe, me segurar, enfim. Enfim, aí aqui temos aqui um vídeo que eu quero mostrar. Seu sogro, né, o pai de Saulo, ele tem uma fábrica de cigarro. E teve muito julgamento com isso. Como um pastor pode ter fábrica de cigarro. Como vocês, assim, lidaram com isso? Vocês lidaram. Eu tenho um problema seríssimo com conjugação de verbo. Eu também, todo mundo. Então, eu lembro, esse assunto é polêmico. Porque falava até que, tipo, Saulo saia da igreja. Esse assunto é polêmico? Não, Por que esse assunto é polêmico? Por quê? Por que é polêmico? Não, jamais. Por que o assunto é polêmico? Um pastor dono de uma fábrica de cigarro, de boa. André Surak pode fazer, continuar trabalhando, de boa. Tipo, ele falou que é de boa, não é? Que isso não interfere. Ah, mas tipo, como é que é?
É sempre assim, né? A gente acaba indo pro extremo, né? Mas vamos lá. Eu só trabalho de produtora, eu só trabalho editando vídeos para uma indústria de conteúdo adulto. Não tem problema. Ou eu trabalho numa loja. Olha, eu tô indo pro extremo, hein? Tô indo naquele lugar que a igreja sempre gosta de perseguir. Eu trabalho numa loja de que vende artigos para religiões de matriz africana. Do demônio. Eu trabalho com. Eu vou num casamento de uma pessoa. Nem a trabalho, eu vou num casamento de uma pessoa, de um amigão meu, que são duas pessoas do mesmo sexo que estão se casando. Sabe, eu tô dando uns exemplos assim, bem, sabe, grotesco, assim, que pra mim chega a ser absurdo. E pra mim, não. Melhor. Eu precisei comprar medicinal, verdinha medicinal, né? Ou então eu tô com uma aqui que não é medicinal, mas estou. Ou então eu plantei, comprei um pedaço. É ilegal. Isso aí é legal. Veja bem, um é ilegal, o outro é legal. Só que o é ilegal salva vidas. Tem a questão que controla a ansiedade. Eu não tenho alergia à verdinha. Nunca fumei, mas assim, já tive ambiente e passei. Agora eu tenho alergia a cigarro, de morrer, de passar mal, de parar no hospital. Não há, depois eu vou passar um vídeo ali não há benefício para a pessoa, para a saúde da pessoa. Como é que pode um pastor aí ora, você não pode falar do servo de Deus? Posso falar sim, porque ele não tá, primeiro ele não tá servo de Deus ali. E quem diz que eu, como ovelha de Cristo, não posso questionar aquele que se diz ter chamado dele? Ele está recebendo o meu dízimo. O dízimo é para a casa de Deus. O meu dízimo é para cuidar das viúvas, das pessoas carentes. E se a igreja não está fazendo isso, se a igreja, né, os meus representantes da igreja não estão fazendo isso, eu vou fazer. Eu sou igreja também. Ora, nesse momento, o meu dízimo e oferta é o meu tempo, esse vídeo, é o que eu tenho para fazer aqui agora. E nesse momento eu estou pedindo ajuda, né? Para me manter. Né? Mas vamos lá. Assunto polêmico. Qual assunto polêmico? Quem tornou esse assunto polêmico? Por que ele é polêmico? Assim não era tanto assim, não. E quando é uma coisa conveniente para o outro, é assunto polêmico. Se fosse alguém, um outro tipo de coisa conveniente, ia falar assim, não, isso aí é pecado. Isso aí a Bíblia diz, a Bíblia condena, Jesus condena. Aonde? Aí vai dizer, mas não tem escrito lá na Bíblia que não pode abrir, que não pode pastor ser dono de uma indústria de tabaco. Gente, assim, não faz sentido não ter autorização para a verdinha funcionar, para ter uma fábrica, para ter um autorizado. Não faz sentido. Aí tem autorizado o tabaco, o fumo, que mata. Tô mal, matei um bicho aqui na parede. Eu sou alérgica, tá? Eu sou alérgica! Eu ainda estou com imunidade baixa. Era um mosquitinho que se me picar, vai me dar alergia. Só de eu me cocer aqui, já tô me coçando de alergia pra um monte de coisa aqui. Então, pelo amor de Deus. Tá? Por favor. Continuando. Dá uma ajudinha. E aí, nessa época que começou esse bafafá, eu comecei a pensar assim, né? A gente até orou sobre e tal. E a gente parou pra pensar, pô, o que mata mais? O cigarro ou a Coca-Cola? É sério? O que mata mais? Ai, gente, vou falar o que mata mais? É a igreja ou o homossexual? Se você que frequenta a igreja, está me ouvindo e não está entendendo esse mistério que eu estou te falando, é porque você não está ligada no céu. Você, não, pessoa,
homem, mulher, não tá ligado no céu. A igreja não é para matar. A igreja é para fazer viver. A igreja é para ressuscitar. Olha a comparação. O que mata mais? O cigarro ou uma Coca-Cola? É sério. É sério. E a gente pesquisou no Google. Você acredita que a Coca-Cola não me cancela? Eu prefiro Coca-Cola. Refrigerante. Que o refrigerante mata mais do que cigarro? Eu nunca, mas pelo menos no Google tá dizendo. Tá, gente, olha só. Vamos lá. Tá. Vamos viajar. Vamos. Deixa eu ver se não tá coisa. Vamos lá. Vamos viajar. Vamos lá. Vamos lá considerar que mata mais. Mas eu quero ver a taxa, né? O que mata mais? Cigarro ou Coca-Cola? Então, vamos ver por que a Coca-Cola mata mais. O cigarro mata mais e é considerado muito mais perigoso pela Organização Mundial de Saúde, enquanto o tabaco provoca cerca de 3 milhões de mortes anuais e é a causa direta de múltiplos de câncer. A Coca-Cola e refrigerante representam riscos metabólicos, como diabetes e obesidade, mas não possui o mesmo impacto biológico, moral e imediato. Mortal. Imediato, perdão. Aí, de novo. Aí é outra coisa, cristão é disseminador de fake news. Porque eu escutei ela ali, eu falei, pronto. Eu até meio que zoei, eu falei, não, às vezes eu tô errada, às vezes eu tô louca, e realmente a Coca-Cola mata mais que o cigarro. Então eu vou pesquisar, não sei. Gente, aí tem aqui, tomar refrigerante é tão perigoso quanto fumar. Perceber uma tendência negativa. Tá, ok. O que mais faz mal? Cigarro ou coca? Embora o consumo seja extremamente prejudicial, associado a doenças metabólicas, renais e envelhecimento precoce da célula, cigarro é considerado mais danoso. Tipo assim, é uma coisa óbvia. Óbvio que refrigerante é danoso. Mas assim, você entendeu o que essa menina falou? Essa mulher, num programa, com muitas pessoas abestadas. Ai, gente. Falou que a Coca-Cola mata mais, que o refrigerante mata mais, que o tabaco, que o cigarro. Isso. E eu acabei de fazer a pesquisa no Google. Quando eu falo assim, pesquisa no Google, o que eu falar, eu não sou dono da verdade não. Ah, mas o Google pode estar mentindo, tudo bem, vai pesquisando, entra no site de confiança, igual ali. Eu entrei no site ali, peraí, deixa eu ver se... Eu mostrei pra você um site do governo, gov.br, depois eu vou botar o link do site, lista de devedores. É um site de confiança. Eu estava no site do Terra, então o Terra pode estar mentindo. Pode ser que a Sara não esteja devendo esse imposto e, meu Deus, está errado. Então o que eu fui? Eu fui no site do governo. E realmente ela está devendo exatamente, obviamente que arredondou, para menos, porque ela ainda está devendo mais que 1,7 bilhão. Entendeu? Mas é exatamente isso. Nós não sabemos de tudo. Tá na dúvida, pesquisa. Usa o Google, vai no site original, procura um livro, pergunta. Agora, uma coisa que o evangélico tá dominando, a capacidade de disseminar fake news. A mulher num programa ali, que olha, se bem que esse corte ali também, a visualização teve pouca visualização. Mas assim, esse que eu tô assistindo só tem 2 inscritos. Não é possível. Não é possível, não. Isso aqui não é possível que só esse pouco de pessoa teve acesso, não. E eu tô dando mais um acesso, né? Mas, enfim, vamos lá, continuando. Também tem faz comparação. Mal. Não, não tem comparação. Mas eu acho não, que, mas tipo enfim, assim, eu sei. É a crença sua. Vão deixar de fabricar cigarro? Não. Não. Cara, aí elas passam pano, fala, é uma crença sua. Ué, a gente vai trabalhar com crença? Com tipo, oh meu Deus, o cigarro. Eu acredito que 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 o refrigerante mata mais que o cigarro. É uma crença minha. Vamos abrir uma igreja que prega que o cigarro. Que o refrigerante. Eu não tô conseguindo nem replicar essa crença. De tão louco que é. A nossa religião acredita que o refrigerante mata mais que o cigarro.
É a nossa crença. Ah, mas a estatística, a ciência diz que é o cigarro. A ciência tá errada. Pela minha crença, o refrigerante mata mais que o cigarro. Pronto, acabou! Aí as meninas ali, que eu não faço ideia, eu sei que uma ali essa aqui é a Virgínia, né? Passando pano! Eu não lembro quem é essa aqui, tá? Se não for ele, vai ser outra pessoa. E aí vai pegar o dinheiro do cigarro e vai usar pra prostituição, vai usar pra coisa... Tá parecendo um chefe... Ai, gente. Tá parecendo um chefe que eu tive tóxico, que eu pedi pra... Primeiro pedi uma promoção, não quis dar, depois pedi pra reduzir minha carga horária. Aí virou e falou assim, mas você vai ficar fazendo o quê? Vai ficar em casa assistindo jornal? Vai ficar em casa fazendo o quê? Oxi! Uai, o dinheiro é meu. Eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Ah, olha só, tá justificando. Não. É melhor ele estar ali, abrir uma empresa de tabaco e a pessoa comprar cigarro com ele. Porque a pessoa podia usar aquele dinheiro para o quê? Prostituição. Meu filho, se usar para prostituição, meu Deus. Você tá piorando, senhora. Já reparou que não é a prostituta que te prostitui? São os homens, muitos casados e evangélicos. Tem estatística sobre isso? Vamos ver se tem estatística sobre isso aqui. Não, agora eu fiquei curiosa. Eu vou ver se tem estatística. Será que tem? Nossa, qual estatística de frequentadores de prostíbulos? Não existe estatísticas oficiais consolidadas sobre o número total de frequentadores de prostíbulo no Brasil e no mundo devido à natureza informal, né? Discreta e muitas vezes ilegal de atividade em diversos locais. No entanto, estudos acadêmicos e pesquisas de saúde pública fornecem dados sobre o perfil e comportamentos associados. Perfil dos clientes. Estudo indica que os clientes buscam prostitutas por motivos como a separação entre o sexo e o amor. Busca por experiência sem compromisso emocional e ser considerado um ato social por alguns. Com concentração em áreas específicas, em lugares conhecidos de prostituição, como a rua Guaicurus, em Belo Horizonte, estima-se que mais de 4 mil mulheres trabalham na região, indicando uma alta frequência diária de usuários. Prostituição fechada. Existe uma complexa rede de prostituição fechada, que inclui saunas, night, prostituição informal. Muitos estabelecimentos como saunas funcionam como nichês. Garotos de programa. Observação: prostituição é reconhecida como trabalho livre no Brasil. Classificação de ocupação. Qual o público? Deixa eu ver aqui. Quais os frequentadores de prostíbulos. Os frequentadores de prostíbulos foram um grupo diverso, englobando os homens diferentes de casas locais, idade de origem, prostituição locais, público solteiros, casados, viajantes. Então, olha só. Como eu suspeitava, não vai ter um dado assim específico, né? Mas a questão é, quem frequenta não é só homem solteiro. Não é. E mesmo que fosse só homem solteiro, o homem que está indo lá procurar o serviço, ele está se prostituindo. A mulher está oferecendo o serviço dela, a prostituição, a prostituta, legal. E outra, ai gente, eu tenho uns dados aqui que é bem assustador. Olha, eu vou ver se tem esse dado aqui. Aproveitar que ela falou desse negócio, eu já estou trazendo outros assuntos aqui, tá? Lugares que tem prostíbulos, a violência sexual diminui dentro de casa. A relação entre a legalização de prostíbulos e a diminuição de violência sexual dentro de casa é um tema complexo, com estudos acadêmicos apresentando conclusões mistas. O que diz as pesquisas sobre diminuição de violência? Impacto no estupro geral.
Não sei se isso agora vai estragar meu vídeo. Estudos indicam que a legalização, a descriminalização do trabalho sexual pode estar associada a uma redução nas taxas em geral. Pesquisa na Europa, especificamente, uma análise sobre descriminalização, mecanismos de substituição. Algumas teorias sugerem que o mercado de sexo legal atua como substitutos para violência sexual, oferecendo uma alternativa legal para a demanda sexual. Olha só como essa é uma questão, né? Quando fala assim, se não existir mulher no mundo, o homem vai dar um jeito de agredir outros homens que sejam, que eles considerem mais fracos, né? Propícios de serem agredidos. Se não existirem homens no mundo, as mulheres vão se sentir seguras. Não vai ter mais violência. Não que as mulheres não pratiquem violência. Mas como vai se reproduzir? Ora, existem no mundo animal e Deus maravilhoso, pode muito bem fazer com que a mulher possa se reproduzir, até porque a gente já tem o útero. Você está falando abobrinha. Não, Deus é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Se eu crer no milagre que ele pode me curar do câncer, eu creio que ele também pode engravidar uma mulher sem necessariamente precisar de um homem. Não foi isso que ele fez com a Maria? Virgem ainda, não é isso que muitos crentes creem? Ele fez só uma vez, mas ele pode fazer de novo. Quem sabe ele queira, apagar os homens da face da terra, porque o homem causa muita violência. Ponto. Aí a gente chega nesse ponto. No ponto que a gente tem que usar a prostituição, principalmente em lugares que tem, muitas indústrias, muitos alojamentos, para que não aconteça violências dentro de casa. Isso, quando eu falo isso, é pai violentando filhas, são tios, sabe? E eu não estou trazendo um exemplo meu. Aconteceu comigo, sabe? E graças a Deus, por causa disso, gente, a gente transforma a violência em forma de proteger as crianças. Então eu consigo reconhecer quando uma criança está passando por um abuso, né? Na infância, graças a Deus, assim, é estranho falar isso, mas assim, foram molestadores, né? Pessoas que também, quando eu falo que toda a minha infância, adolescência foram pessoas de Deus que me machucaram, sim, foram pessoas de Deus, foram pessoas da igreja, foram pessoas evangélicas, molestadores, pregadores ridículos, me ameaçaram de morte usando a Bíblia, uma criança, durante toda a minha vida, uma menina obediente, quietinha no canto. Onde isso tem Jesus, gente? Isso, e quando eu falo isso está vinculado a questões de direitos básicos, de a pessoa ter saúde, da pessoa ter liberdade, da pessoa ter o mínimo para poder se sentir em pleno gozo das suas faculdades mentais. E a gente vê a igreja destruindo vários diamantes por aí. Isso não é o papel da igreja. O papel da igreja não é para destruir as pessoas. E aí justifica a destruição falando em nome de Jesus. E se vai ter gente que vai estar ouvindo isso aqui que eu estou falando e vai entrar por um ouvido e sair por outro. Por quê? Porque essa pessoa é sempre um caiado. Essa pessoa não quer pregar amor, essa pessoa quer pregar destruição. Quer pregar guerra, quer pegar matança. Veja bem ao que ponto a gente chega. Um vídeo de 1 minuto e pouquinho. Uma menina falando várias barbaridades, fake news. Justificando uma coisa para substituir outra. Sendo que até a prostituição em si ainda seria mais benéfica para salvar meninas dos seus próprios pais, dos seus próprios tios que sofrem violência dentro de casa. Até nisso a prostituição... Caraca, velho. Até nisso a prostituição ainda é mais benéfica que o cigarro. Vê a passada de pano. Vê a passada de pano pra cá, passada de pano pra lá. É um estudo. É um estudo. E que bom que tem gente estudando isso. Mas na prática, as mulheres sabem. As mulheres sabem.
A gente precisa de outras mulheres. Aí veja bem, se não é um trabalho legalizado, que é um trabalho que já existe, que não adianta, os homens vão forçar. Quando a mulher não quiser, eles vão forçar. Infelizmente é assim, não tem para onde correr. Então, por que tantos homens, inclusive no Congresso, no Senado, querem tanto não deixar que essas mulheres que já trabalham, que estão trabalhando com isso, tenham dignidade? Por quê? Porque a gente tem por trás tráfico humano. Se você legaliza, você vai começar a supervisionar, vai começar a ser diferente. É diferente quando algo é legalizado. A forma de supervisionar é diferente do que quando algo é ilegal. Porque até a própria pessoa que está lá se prostituindo, mesmo que ela esteja sendo obrigada, ela não é tratada. Ela é. Ai, gente. É difícil, sabe? Entala assim no pescoço, na garganta esse assunto, e o vídeo fica longo. Mas em 1 minuto e meio, já 2 exemplos que ela deu, eu já joguei por terra. Com, sabe, não opinião, tipo, mas fundamento. Saca? Tá, vamos lá. Sabe? De ruim pra, enfim. Mas com julgamento. Opa, peraí. Não apareceu pra vocês. Ele recebeu do tipo, ele pode, mas ele pode julgar. Então, mas ele pode ter a fábrica de cigarro dele. Isso não afetou ele como pastor? Não. Ele sempre foi muito firme. O meu sogro é uma coisa... Então, são cara de pau. Ah, meu filho, nossa, quando a gente percebe que a gente caiu numa cilada a vida toda, às vezes é tarde demais. E ninguém vai me ludibriar mais, não. Não vai mesmo. Na verdade, as companhias de cigarro colocam aditivos nos cigarros. Que esses aditivos têm sabor de chocolate, de morango, tem mentol, tem menta, que dá aquele frescor, né? Que não, a fumaça fica mais tolerável com aquele frescor. Várias dessas substâncias são cancerígenas. E eles colocam isso no cigarro em grande quantidade. Há cigarros em que 40% do peso do cigarro é de aditivos. E eles fazem isso por quê? Por que eles põem sabor de maçã, sabor de chocolate? Para viciar a criança. Essa gente viveu de viciar a criança, de pegar a criança de 12, 13 anos. A gente tem que proteger as nossas crianças. Proteger do quê? Dos homossexuais? Proteger dos trans? Por quê? Até onde eu sei, os que mais lutam para realmente proteger as nossas crianças são pessoas homossexuais e trans. Eu vejo muitas igrejas casando menores de idade. Vejo muitas igrejas jogando para debaixo do pano violência dentro de casa. Mas assim, vocês querem que eu dê um Google agora aqui? É fácil, só dá um Google. A quantidade de violência E olha que o assunto era cigarro. Era uma deputada que deve 1,7 bilhões. E eu estou trabalhando em cima da fala da nora lá desse pastor. Veja bem. São os negócios que são absurdos. É um silêncio constrangedor que a gente tenta, sabe, compreender porque que a cabeça dessas pessoas funciona desse jeito. E a nossa cabeça não tá tão podre ao ponto de entender por que essas pessoas agem dessa forma. Então a gente tenta considerar, tenta, sabe, pescando. É que eu esqueci que eu tô falando e tô enrolando um pouquinho aqui, mas eu tô tentando. Não enrolando, mas eu tô. Eu esqueci o que eu tava falando. Eu tô tendo uma. Mas eu esqueci. Eu tava falando. Ele tava falando do cigarro, viciar as crianças. Ah, proteger as crianças. E aí a gente fala assim, não vai ter educação sexual nas escolas. Quando fala educação sexual, e infelizmente quando eu tinha 12 anos fizeram errado, não é para ensinar a criança como fazer, como colocar camisinha, não é isso. É ensinar as crianças a se protegerem de pessoas
com atitudes estranhas, mesmo sendo conhecidas, e pessoas desconhecidas com atitudes estranhas. Sabe? Ensinar a criança que aqui não pode mexer, aqui não pode mexer. Tem certa idade que nem papai pode mexer. E papai, veja bem, se não compreende, não entende isso, tem alguma coisa errada, porque acha normal ficar mexendo nas partes íntimas do teu filho e da tua filha, sendo que está numa idade de crescimento, de compreender que aquele corpo é particular, e aí a criança não consegue ter noção. E aí você vai educando uma criança a achar que aquele corpo é de domínio público. Ou então você vai ter que ensinar que só você pode tocar. Mas por que você pode tocar nas partes íntimas do teu filho e da tua filha? O que é isso? Entende como é louco? Quando a gente vai começando a questionar e vai perguntando e vai tentando entender. Então é isso, sabe? Se a gente... e proteger de verdade, não. Quantas, quando eu era criança, escutava mulheres adultas falando que, lá, tá vendo? Ele, não sei o que, fez isso com a adolescente. Não, vai ter que casar. Não, não sei o que. Casando uma criança com um agressor. Veja, olha só que loucura. E quando a gente é pequeno, a gente não entende a profundidade disso. E quando a gente fica adulto, a gente compreende que a gente entende sobre essa questão da sexual, colocaram a vítima, casar a vítima com o agressor. Porque é para lavar a honra da vítima, da família. Que é isso? E a gente continua, copia e cola de comportamentos misóginos, que tá lá na Bíblia, que não era pra gente repetir. E quem toma a frente desses comportamentos são os homens. E aí depois ainda querem tirar da reta e dizer que são as mulheres? E são homens brancos, azuis, amarelos, alto, baixo, gordo. Quando é para ter comportamento misógino, não tem cor, não. Não tem etnia específica, não. É qualquer um. Não tem classe social. Quando é para cometer violência, pedo, não tem. E eu, como seguidora de Cristo, eu, como uma professora de formação formada, eu, como uma pessoa que estou com um diagnóstico brabo desse, não vou mais me calar. Se eu tagarelar, e eu também não vou, tipo assim, constranger alguém específico aqui. Tanto que até o nome de uma, mesmo que seja um site, depois você pode pesquisar. Eu não quero expor. Depois você pesquise, coloque lá, faça o que quiser. Mas assim, eu não vou expor nome, não vou expor assim, nada que não esteja público, né? Porque aí tem coisa que está pública aqui. Mas vou colocar aquilo que fez parte da minha vida. E se em determinado momento eu não tenho lembranças boas da minha infância, o que eu lembro é de adultos negligentes com uma criança. Aí depois você vem e tenta justificar um pastor ter uma indústria de tabaco, ainda fazer parte de uma família em que ele está na política, a esposa está na política, a filha está na política, e todos eles como é que fizeram? Qual é a palavra? Sonegar impostos. Cometeram sonegação de impostos. Entende essa loucura? Então não vou me calar, não tem como me calar mais. E é isso, tá bom? O dia da exaltação chegou. Finalmente, depois de recusar a humilhação, eu tomo posse na minha cura. Mantenho firme no céu os meus olhos erguidos, não deixo a gravidade me sucumbir. Eu tomo posse na minha
cura. Como o H me renovo, essa dor me fortalece e sigo em frente e não desisto. Eu tomo posse da minha cura. Eu tomo posse da minha cura.